De tempos em tempos, um nutriente vira o queridinho da nutrição. Agora é a vez da proteína. De um dia para o outro, ela aparece estampada nos rótulos dos mais variados produtos. Mas será que essas alegações realmente trazem benefícios para o consumidor? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Tem iogurte com mais proteína, bebida láctea, biscoito e até pão. Pão com mais proteína. Mas quando a gente olha os rótulos desse produto, parece que virou uma festa. A proteína vem escrita bem grandona, só que nem sempre ela é o principal nutriente do produto. E a verdade é que a proteína é apenas o nutriente da vez. No passado, os queridinhos já foram outros. Eu me lembro, na minha infância, o que já faz um bom tempo, que a propaganda era de vitaminas. E aí era biscoito vitaminado, era iogurte com vitaminas, era bebida láctea fortificada com vitaminas, e as vitaminas apareciam como bonequinhos, como cartoons nas propagandas na televisão para as crianças. Então tinha lá uma bolinha escrito A, outra escrito C, que eram as vitaminas, cada uma colorida. Faz bem para a saúde, ajuda no crescimento. Então, na época, tudo era vitaminado. Depois, a onda mudou para fibra, né, Sari? Isso mesmo, a gente ainda vê muita coisa, né, com mais fibras, e aí, por causa disso, vieram os grãos integrais, já que o consumidor associa o consumo de fibras a benefícios à saúde, e os grãos integrais têm mais fibras do que os refinados. Eu nunca perco a oportunidade de lembrar as pessoas de que a maior fonte de fibra são legumes e saladas, e não grãos. Como eu sempre costumo dizer, um grão integral é uma grande bolota de amido com uma diminuta casca de fibra ao redor. Então, se você quiser comer uma coisa que é basicamente fibra, você vai procurar na feira saladas e legumes. Na minha newsletter do Substack, eu escrevi semana passada sobre um wrap, aqueles do tipo Rapidez, só que esse é de outra marca. E o nome dele é Tá Pronto Proteína, bem grande, tá escrito lá proteína e 61% integral. Bom, eu se vejo uma alegação frontal numa embalagem dizendo isso, eu já imagino que a proteína deva compor uma boa parte desse produto. É o que eu pensaria. E a maioria das pessoas para por aí, só olha aquilo que está escrito na frente do rótulo e não vira a embalagem para procurar outras informações, né? Só que esse wrap proteína não é o único produto dessa marca que alega ter proteína quando na verdade tem só um pouquinho dela. O fabricante também lançou um pão mais proteína e um pão 5 zeros, que já foi amplamente criticado porque não pode ser zero tudo, né? Então a gente vê que já é uma prática comum desse fabricante criar alegações fantasiosas para colocar nos seus rótulos. Nesse caso do wrap proteico, os principais ingredientes são farinha de trigo, açúcar e margarina. Que fique claro que isso já seria um bom motivo para deixar esse produto na prateleira. Mas nossa, se esses são os primeiros ingredientes, portanto, aqueles que estão presentes em maior quantidade, onde é que está a proteína aí? Porque farinha de trigo é basicamente amido. Açúcar, bem, não é uma fonte de proteína, né, pessoal? Muito menos a margarina, que é só fonte de dor e sofrimento. O quarto ingrediente desse produto é a proteína concentrada do soro do leite, mas veja bem, ela vem logo antes do sal. Então, a gente que cozinha em casa já tem uma ideia da quantidade de sal que a gente colocaria se fosse fazer uma panqueca. É um nada, né? É uma pitadinha. Só por aí a gente consegue ver que a quantidade de proteína adicionada no produto é ligeiramente superior ao sal, ou seja, quase nada.
Relembrando que os ingredientes nos rótulos são sempre listados em ordem decrescente do maior para o menor em quantidade. Bem, mas embora a gente não possa saber exatamente quanto de proteína eles adicionam nesse produto na forma de whey, mas temos algumas pistas, comparando este produto com a sua versão normal, vamos dizer assim. E você fez isso na sua newsletter do Substack, né? Sim, a gente encontrou a versão integral da mesma marca, é o mesmo formato, né? A única diferença entre os ingredientes do integral e desse outro proteína é a presença de whey protein nessa quantidade muito pequena. E como a gente sabe que é pequena? Quando a gente olha o rótulo do integral sem whey protein, a gente vê que ele tem 11% de proteínas. Mas onde será que está essa proteína se não tem nenhum whey protein adicionado? Bem, da margarina e do açúcar que não é. Só tem um dos ingredientes aí que poderia ter alguma proteína, né? No caso é a farinha de trigo integral, que compõe mais de 60% do produto. E sabe qual que é a proteína presente na farinha de trigo integral? É glúten. E nós já fizemos um episódio todo dedicado a explicar que as proteínas não são todas iguais, o episódio 57. E o glúten é talvez um dos exemplos de uma proteína de pior qualidade, tanto no sentido de que a sua absorção é muito pobre, a biodisponibilidade é muito baixa, mas também no fato de que ela é uma proteína bastante incompleta nas proporções dos seus aminoácidos. Portanto, não é a mesma coisa ter 10 gramas de proteína na forma de glúten ou 10 gramas de proteína na forma de carne, peixe, ovos ou whey protein. Então a gente já sabe que a versão integral desse wrap tem 11% de proteína. Mas quanto será que tem na versão proteica? Deve ser o dobro, né? Para minha surpresa, quando eu fui comparar, eu vi que essa versão tem apenas 1% a mais de proteína. São 12%. Ou seja, a quantidade de whey que está adicionado ali é quase nada mesmo, é realmente uma pitada. Você pensa que está levando para casa um wrap feito de whey, mas a principal proteína é o glúten. E a gente não está aqui falando mal do glúten pela preocupação de que o glúten em si possa ser um problema. Ele é um problema para pessoas que têm sensibilidade ao glúten e para celíacos. A questão é, qualquer coisa feita com farinha de trigo tem uma certa quantidade de glúten, que é uma proteína de baixo valor biológico e de baixa biodisponibilidade. Então, quando você vê um produto que tem a alegação de ser a versão proteica daquilo ali, e aí você descobre que acrescentaram 1% a mais de proteína na forma de whey, isso tem nome, né, pessoal? É golpe. E também, aproveitando o ensejo, este produto é integral, farinha integral. Vários produtos no mercado que constam lá com a alegação de integral, na verdade só precisam ter mais da metade da sua farinha na forma de farinha integral. Ou seja, o produto pode ter 51% de farinha integral e 49% de farinha refinada e legalmente fazer a alegação de ser um biscoito, ou um pão, ou um wrap integral. Mas aproveitando esse gancho, é realmente uma vantagem para o consumidor procurar essa palavra integral e escolher as versões dos farináceos integrais? Eu realmente não vejo muita vantagem, porque você está comparando, pelo menos dentro da perspectiva de quem prefere uma dieta mais pobre em carboidratos, o ruim com o pior. Vamos lembrar que pipoca, por exemplo, é um grão integral, ou não é? Não é um grão de milho com casca e tudo? E a pipoca é um bom exemplo, porque quando você vê uma pipoca estourada, qual a proporção de casca e qual a proporção da coisa branca? Lembrando que a coisa branca é glicose, né, pessoal? A coisa branca é amido puro. Os grãos integrais são bolotas de amido cercados de uma fina camada de fibra, sendo que uma boa parte dessa fibra é fibra insolúvel, é celulose, que não é assim especialmente útil. Então, salvo se você está precisando acrescentar muito amido na sua vida, você está com dificuldade de ganhar peso, provavelmente tanto faz se a farinha é integral ou não. Se você é diabético, por exemplo,
A elevação da glicose no sangue é praticamente a mesma com a farinha integral e com a farinha refinada. Quem duvida, dê uma olhadinha lá no site Glycemic Index da Universidade de Sydney, que tem o compilado dos índices glicêmicos de tudo que é coisa. Se você está querendo fazer uma dieta low carb, a quantidade de carboidratos presente numa versão e na outra é virtualmente a mesma. De modo que é mais uma dessas alegações. Uma época era biscoito vitaminado, agora é biscoito integral e, por fim, biscoito proteico. Pessoal, é tudo biscoito, tá? Falando nisso, nesse produto em questão tem apenas 6 gramas de proteína por porção versus 22 gramas de carboidrato. Parece piada que a palavra proteína seja a que está em destaque lá no rótulo. Tá, são 6 gramas de proteína, praticamente só de glúten na versão proteica. E na versão não proteica, quantos gramas são por porção? 5,5 gramas. Ah, então a diferença é meio grama para escrever na parte da frente da embalagem proteico. Pessoal, por isso que vocês têm que virar a embalagem e ler a letra miúda. Não tem outro jeito. Quer dizer, tem um jeitinho. Dá sempre uma olhada lá no Substack da Sari. A gente vai deixar o link dessa edição aqui que está grátis para todo mundo olhar esses rótulos e entender melhor, assim, quando a gente coloca os números, né, visualmente fica mais claro o absurdo que é esse exemplo, que infelizmente é só um exemplo, não é o único, tá cheio de pegadinha assim no supermercado. Muito tempo atrás eu li uma frase que tem um quê de verdade, que era assim: mantenha a distância de produtos que alegam ser saudáveis. Porque os produtos realmente saudáveis, em geral, não alegam nada. Se você está querendo proteína, tem um monte de opções que não tem alegação nenhuma. É a carne, o peixe, é o frango, é o ovo, são os laticínios. E até mesmo alguns vegetais, como o edamame, por exemplo, tem bastante proteína. Mas se você for olhar um saquinho de edamame congelado no supermercado, dificilmente vai ter escrito lá que ele tem X gramas de proteína por porção. Também nunca vi isso numa embalagem de contrafilé ou numa caixa de ovo. Mas essas são as reais grandes fontes de proteína de alto valor biológico. Agora, se você for comprar um alimento ultraprocessado e estiver buscando proteína, pelo menos dê uma olhadinha nos ingredientes e na tabela para verificar se a proteína está presente em quantidade maior do que os carboidratos e gordura, ou seja, de que aquele alimento realmente é proteico por natureza. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.